Bom dia. Em quem você tem colocado a sua confiança? O salmista Davi declara no primeiro versículo do Salmo 11 que ele coloca a sua confiança no Senhor. Nós também precisamos buscar esse alvo. Não podemos desviar o foco da nossa fé para outro alvo, que não o Senhor. Permaneça firme em Cristo Jesus. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é terça-feira, dia 18 de novembro de 2025. Este é o nosso canal de meditações bíblicas e a nossa meditação hoje está no Salmo 11, versículos 1 e 2. O título da nossa meditação é Minha confiança está em Jesus Cristo. O texto diz o seguinte: No Senhor eu ponho a minha confiança. Como dizeis para a minha alma, fugi como um pássaro para o vosso monte? Vê, os ímpios preparam os seus arcos, ajustam com precisão as suas flechas nas cordas para atirar ocultamente contra os retos de coração. O salmista ele faz aqui uma declaração de confiança em Deus. Ele expressa que o Senhor é a sua confiança. E Davi, ele vivia um tempo, quando ele compôs esse salmo, ele vivia um tempo de fuga do rei Saul. Então ele estava num momento difícil, um momento em que sua vida estava correndo risco a todo momento. E em determinado momento, os seus conselheiros orientaram Davi a fugir para os montes, para a montanha, como um pássaro que se esconde de seus inimigos. Os pássaros são aves que são animais, né? São aves que não conseguem se defender. A única coisa que elas fazem é fugir, é bater as suas asas e fugir. E Davi, naquele momento, ele discordou desse conselho. Ele não quis olhar para o desespero, para a aparência caótica que a sua vida se encontrava. A situação dele era desesperadora e a fuga poderia parecer ser a única solução. Mas Davi, em vez de fugir, Davi escolhe confiar na soberania de Deus. Então, que nós possamos aprender, que nós possamos ter o Davi como exemplo para aqueles momentos difíceis da nossa vida. Porque quem não tem um momento difícil na sua vida? Todos nós temos. Então, que nós possamos deixar o nosso medo de lado, que nós possamos ter Jesus Cristo como o alvo da nossa fé. O versículo 2, ele diz que o versículo 2, ele diz, versículo 2 diz: Vê, os ímpios preparam os seus arcos, ajustam com precisão as suas flechas.
Às vezes o inimigo ele vai realmente estar armado contra nós, né? Preparando ali as suas armas, afiando a sua espada, afiando as suas flechas, colocando as suas flechas nas cordas, para atirar ocultamente, né? Atirar escondido contra os retos de coração. Mas o nosso Deus, ele age no oculto também, e ele fará com que as cordas dessas flechas se arrebentem e as flechas não vão nos atingir. Isto é colocar a nossa confiança em Deus. Não podemos nos desesperar, não podemos perder a nossa fé. Precisamos confiar no Senhor, precisamos acreditar que o Senhor Jesus, ele tem cuidado de nós, ele estará conosco todos os dias, é a promessa dele. Então essa deve ser a nossa confiança, essa deve ser a nossa segurança de que Jesus está no controle. Nós precisamos vigiar a cada dia para que não caiamos em tentação, para que a nossa fé não se esmoreça, mas que permaneçamos firmes na presença do Senhor, permaneçamos com a nossa confiança em alta, em Jesus, porque Ele se deu por nós. Tudo que Jesus veio fazer, Ele fez. Ele viveu como nós. Ele venceu as tentações como nós deveríamos fazer. E Ele se deu, se deixou matar ali naquela cruz, porque Ele era e é Deus. Se Ele não quisesse passar por aquela cruz, Ele não passaria, porque Ele é Deus. Então que nós possamos ter a nossa fé voltada para o Senhor Jesus, e que essa nossa fé não se esmoreça, para que nós possamos um dia alcançar a nossa salvação. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor, né, que nos abençoe, que nos dê a tua graça. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor nesta manhã, pedimos ao Senhor que nos ajude a mantermos a nossa confiança em Ti, que a nossa fé ela seja inatingível, que o inimigo nunca alcance a nossa fé com as suas flechas, com os seus dados. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, estar blindados por Ti, Deus, na defesa da nossa fé, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos de maiores lutas que temos tido em nossa vida. Pai, queremos orar também pela nossa nação, pedir ao Senhor que tenha misericórdia do nosso Brasil, que abençoe a nossa nação, os nossos dirigentes, que o Senhor possa sondar os corações de cada um deles, Deus. Em nome do Senhor Jesus, pedimos, Senhor, livramento, pedimos ao Senhor que nos dê os livramentos necessários a cada dia, livramentos que às vezes nem percebemos, às vezes um engarrafamento, às vezes um atraso, e que pode
ter sido um livramento para que não nos envolvêssemos em acidente, para que não fôssemos atingidos por algum mal. Agradecemos ao Senhor pela nossa vida, pela nossa saúde e principalmente, Senhor, pela nossa salvação. Obrigado, Senhor, por um dia ter nos dado a oportunidade de nos achegarmos a Ti. Oro pelos fracos e oprimidos. Ó Pai, fortaleça o fraco, Senhor, liberta o oprimido daquilo que o oprime, Senhor. Em nome de Jesus, oro pelos enfermos, nos hospitais, nos CTIs, nas suas casas. Ó Pai, em nome de Jesus, derrama, Senhor, cura sem medida, porque a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Oro também pelos deprimidos, meu Deus. Ó Pai, livra, Senhor, o Teu povo da depressão. É um mal terrível, é um mal que entristece a alma. Então nós pedimos ao Senhor a libertação da depressão. Oro também, Senhor, pelos moradores de rua que estão perdidos, perambulando pelas cidades. Ó Deus, pessoas que às vezes são pessoas estudadas, pessoas pós-graduadas, pessoas com doutorado, que às vezes tiveram uma grande decepção na vida e largaram tudo, largaram a profissão, largaram a vida, largaram a fé e se entregaram, Senhor, a perambular pelas ruas. Seja o norte dessas pessoas novamente, Senhor. Oramos também pelos dependentes químicos. Tenha misericórdia, Senhor, dessas pessoas que tanto mal têm trazido aos seus parentes, e tanto sofrimento, tanta dificuldade, Senhor. Ó Deus, dê forças a eles para vencer os vícios. Oro pelos solitários, aqueles que porventura não conseguiram se acertar com a sua cara metade. Que o Senhor possa endireitar isso, meu Deus, porque o Senhor é o Deus que livra da guerra, o Senhor é o Deus que livra da morte, mas o Senhor é o Deus que une corações também. Oro também por aqueles que têm causas na justiça, especialmente a nossa irmã que nos segue aqui, que o Senhor esteja colocando a causa dela, Senhor, para ser julgada o mais rápido possível, Senhor, dando a ela a vitória, fazendo justiça realmente, Senhor, em nome de Jesus. Oro também pelos pedidos de oração daqueles que têm nos enviado os seus pedidos. O Senhor, que conhece a necessidade de cada um, faça, Senhor, a Tua obra. Seja, Senhor, gracioso com essas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós pedimos a quem assistir os nossos vídeos que deixe aí o joinha, inscreva no nosso canal e divulgue aí nos seus grupos para que a nossa mensagem possa chegar a mais pessoas. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê um excelente dia, em nome de Jesus. Amém.